nome é Carissa Vieira e como você tem consumido conteúdo? Eu tenho pensado muito, sobre a forma que a gente consome conteúdo hoje em dia. Eu tenho percebido como a gente está sempre sendo bombardeado, por novas produções o tempo inteiro. E a gente só tem 24 horas no dia. E eu sinto que o tempo inteiro a gente tá nesse processo de, nossa, só nessa semana foram lançadas várias séries, vários filmes e como eu vou consumir tudo isso? E isso se reflete um pouco também na forma que a gente acaba produzindo conteúdo para pessoas que produzem conteúdo, como é o meu caso, E eu resolvi vir aqui conversar um pouquinho sobre isso, porque eu percebo que muita gente tá acabando ficando meio cansada. E eu já passei por esses períodos, 2020, 2021, eu tive alguns períodos onde eu simplesmente não conseguia consumir tudo que eu queria e, na verdade, chegou um ponto que eu tava preferindo fazer outras coisas do que ver filmes e séries. E eu produzo conteúdo sobre filmes e séries, eu dou aula sobre isso, eu gosto demais de audiovisual. Só que eu estava me sentindo cansada. E aí eu deixo essa pergunta aqui, você também tá cansado? Porque eu tenho visto muitas pessoas comentando que não conseguem, acompanhar tudo e que isso tá criando uma exaustão mental mesmo. E aí eu me pergunto se não é exatamente esse excesso de possibilidades. A gente também tem, hoje em dia, uma gama gigantesca de serviços de streaming, ao ponto de que eu tenho vários, inclusive porque eu produzo conteúdo, sobre isso. Então eu preciso ter vários serviços de streaming para poder estar trazendo, os conteúdos que estão dentro desses serviços de streaming. Mas, se eu for bem honesta, existem meses que eu não consigo assistir muita coisa em alguns deles. Porque naquele mês especificamente eu acabei usando um ou dois. E isso me faz pensar, nessa coisa absurda do excesso. A gente, inclusive, tá passando por um período onde a maioria das pessoas tem até uma certa dificuldade de se concentrar porque tá sempre bombardeado pelo excesso de informação. E aí eu tenho me questionado, será que a gente tá consumindo esse conteúdo e aproveitando de fato? E, óbvio, eu não tô aqui pra dizer assim, nossa, você tem que consumir conteúdo desse ou daquele jeito. Até porque em cada período da nossa vida, a gente vai consumir esse conteúdo de uma maneira diferente. Há uns 5, 6 anos, eu lia um monte de livros por ano, eu lia super rápido. Eu assistia muito filme e eu amava maratonar séries. Hoje em dia eu leio bem mais devagar, com um pouquinho mais de tempo para pensar, até porque meu tempo hoje em dia também ele é bem mais escasso, E o tipo de livro que eu leio mesmo, de alguma forma, mudou, porque eu mudei também. Então, por exemplo, eu leio muito mais livros que não são de ficção. Eu lia muito mais livro de ficção anos atrás e agora eu leio muitos outros livros sobre história de cinema e sobre várias questões que eu abordo aqui no canal. E isso leva um pouquinho mais de tempo mesmo, porque exige que eu pare para assistir outras coisas, para ver outras coisas. Mas, além do tempo, a gente passou, pelo processo da pandemia, a gente está o tempo todo conectado, A gente tem essa coisa de ser bombardeado com excesso de informação. Então, eu reduzi o tanto que eu consumo coisas. Anos atrás, eu também amava maratonar séries. E hoje em dia, eu prefiro séries semanais, combinam mais com a forma que a minha vida funciona, combina mais com essa minha coisa de consumir de maneira mais saudável pra mim mesma, sabe? Porque eu acho que durante um tempo não estava saudável essa maratona de, nossa, eu preciso ver tudo agora, eu preciso inclusive produzir sobre isso o mais rápido possível. E agora eu tô num processo um pouco mais tranquilo e eu gosto de experiências assim, sabe? Como Shining Girls, que eu até falei aqui no canal, que toda semana tem um novo episódio. Lançaram os primeiros, Eu inclusive assisti os 3 primeiros de uma vez, mas depois
é um episódio por semana. E, diga-se de passagem, eu fico ansiosa pelo próximo episódio, porque a série é maravilhosa. Assiste meu vídeo e seja convencido a assistir Shining Girls. Mas, assim, pra mim funciona. Pro tempo que eu tenho, pra vida que eu levo, essa coisa de assistir um episódio por semana me dá, inclusive, mais tempo de talvez assistir um filme, ler um livro, fazer outra coisa, sabe? E até pra produzir aqui pro canal, produzir de maneira mais consciente mesmo, né? Ter tempo de absorver aquilo que eu recebi. Porque eu acho que às vezes quando a gente maratona tudo, a gente leva menos tempo, né? A gente tem menos tempo para processar. Não que eu acho que para processar tudo que a gente consome precisa de muitos dias. Não, acho que cada coisa no seu tempo e enfim, mas eu realmente sinto que eu tenho um período para pensar no episódio até o próximo. Ao mesmo tempo, eu tava numa semana bem mais ou menos e aí lançou Heartstopper. E era tão fofinha, aquecia tanto meu coração que eu assisti de uma vez. Mas veja que são séries completamente diferentes. Heartstopper é uma série levinha, que é isso, como eu falei, aquece o coração, também fiz vídeo aqui no canal, vou deixar linkado. Mas é curtinha também, tem episódios curtinhos. Já uma Shining Girls da vida tem episódios longos, são episódios densos. Então eu acho também que cada produto tem um tempo específico para ser consumido, né? Então é muito mais fácil para mim maratonar uma série como Heartstopper do que uma série como Shining Girls. E aí eu me pergunto, assim, tipo, lançou a primeira parte da 4ª temporada de Stranger Things. E eu sei que todo mundo tava maluco pra ver, mas são episódios que tem o tamanho de um filme, né? Tem episódio de 1h20. E, enfim, eu não tenho condições de maratonar uma série dessa. Eu sei que tem gente que adora e que faz isso. E aqui não é uma crítica. É, na verdade, uma reflexão sobre as formas que a gente tem pra consumir conteúdo e até que ponto, né? Uma forma ou outra é positiva ou negativa. Eu não acho que existem respostas prontas. Mas eu acho que é importante a gente parar e pensar em como a gente tem consumido esse conteúdo. E muita gente dizendo que tá cansada, que não sabe, não tem vontade de ver muita coisa. E, enfim, o quanto será que isso tem a ver com esse excesso, sabe? E essa coisa também do spoiler. Lança o filme da Marvel, a gente tem que sair correndo pra assistir, porque senão a gente vai levar spoiler. Lança Stranger Things e todo mundo corre pra ver, porque senão vai levar spoiler. Então, a gente vive nessa correria constante e isso, uma hora, cobra seu preço, né? Cansa. Então, como você tem consumido conteúdo? Tem sido saudável pra você? Eu sei que eu não quero mais ficar ansiosa pra ver alguma coisa, porque todo mundo tá vendo. A gente hoje tem essa coisa, né, do FOMO, né? Fear of missing out, é esse medo de perder aquilo que todo mundo tá falando. E eu, ainda bem, saí disso, sabe? Eu tenho, inclusive, aqui no canal tentado postar as coisas sem essa correria. Tipo, o filme foi lançado hoje. Se pra mim for válido, eu tiver como fazer um vídeo pra amanhã, se não for acabar comigo, pode ser uma vez ou outra, beleza. Mas eu não vou fazer isso toda semana. E mais, né? Tem filme que saiu há 3 meses e pra mim faz sentido trazer a reflexão sobre esse filme ou falar de um filme da década de 70. Então, eu tenho tentado consumir conteúdo de uma maneira mais saudável pra mim. Então, é isso. Eu tenho me incomodado muito, sabe, com essa lógica que cria ansiedade nas pessoas e que tudo é pra ontem, a gente precisa ver 12 episódios, 10 episódios em 24 horas. Ai, não vai dar. Então eu vou criar um conteúdo em alguma rede social que seja de todos os episódios. E às vezes você nem se conecta com aquilo que está sendo visto. Então, pra que essa correria? E nem tudo também tem que virar conteúdo.
Às vezes a gente pode só assistir uma coisa, ler alguma coisa e aquilo ser prazeroso. Então, eu queria saber de você que tá aí do outro lado. Tem te causado ansiedade esse excesso de produções, esse excesso de oferta mesmo de conteúdo? Você passa mais tempo fazendo uma lista na Netflix, no Prime Video, do que de fato assistindo alguma coisa? Você passa mais tempo procurando o que assistir do que assistindo? Eu não tenho mais gostado de fazer tanto isso, sabe? Então, fica só a recomendação. Consuma conteúdo de uma maneira que seja saudável pra você, porque a gente já vive numa época onde tudo tá bem difícil, né? As coisas estão bem pouco saudáveis, então o que deveria ser um entretenimento e algo bom e feliz pra gente não deveria ser motivo de tanta ansiedade, e eu vejo que as pessoas estão sempre ansiosas por conta de filmes, de séries, de livros. Então, vamos consumir de forma mais consciente e mais saudável. A gente tá precisando muito de saúde, né? Saúde mental. Então, é isso. Fica a reflexão. Se você quiser e puder, dá uma olhada no meu Apoia-se. Ajuda demais a produção do canal, justamente, inclusive, para que eu possa parar, ler mais textos, refletir e trazer vídeos com conteúdos que sejam válidos, importantes, pensados, com embasamento. Então, se você puder, dá uma olhada no Apoia-se. Tem umas recompensas bem legais e é isso. Tchau!